Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Vocês estão no canal da Semente Estrelar. Se é a primeira vez que está aqui, eu sou a Diana e para todos os outros a minha gratidão eterna. Deixe já aí o seu like para trazer a sua energia desde já aqui para o vídeo e para a nossa tiragem coletiva. O tema da tiragem de hoje é como é que ele ou ela vai agir com você consulente nos próximos dias. Vamos ver as tendências a nível de atitudes concretas relativamente a essa pessoa. Gente, está aqui um barulho no edifício de obras aqui em casas vizinhas. Portanto, é uma coisa que eu não controlo. Se der para ouvir aí desse lado, eu peço desde já desculpa, mas ficam já então com o conhecimento do que se passa. Eu trago aqui duas opções de escolha, duas pedras. A primeira consulta é a pedra do citrino e a segunda a pirita. Tá bom? Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para escolher então com mais calma. O tema é as próximas atitudes dele ou dela relativamente a você consulente. Tá bom? Vamos então começar por quem escolheu a primeira consulta da Pedra do Citrino. Eu relembro que é uma tiragem coletiva, portanto, queira pegar para si aquilo que fizer sentido para o seu momento, tá bom? Traga a energia dele ou dela para a mesa. O Papa já quis virar aqui, parecia que queria virar a todo vapor, não é? O Papa fala de compromisso, mas também fala de uma pessoa um bocadinho mente fechada. Vamos tentar compreender. Exatamente, a Lua, não é? Que vai um bocadinho de encontro a essa mente fechada, porque a Lua, ela traz a confusão de uma pessoa que ainda não está pronta para agir. A Lua traz o medo, traz o sentimento. Claro que traz. É uma carta que fala de emoções muito profundas. Mas juntamente com o sentimento, eu tenho medo de agir, eu tenho receio, até porque o caminho está escuro. Eu não sei como é que devo de proceder. Eu não sei como é que devo de agir e pode haver situações que a pessoa tem medo, tem receio da reação do consulente. Existe aqui um clima de falta de clareza, de falta de confiança. Então existe medo. Não é? Se há falta de clareza, há falta de confiança, eu estou numa estrada que eu não consigo ver um palmo à frente do meu nariz, então eu tenho receio. Eu não consigo ver uma estrada com a luz do sol, com claridade, com a certeza do terreno que eu vou pisar, que eu vou colocar os meus pés. Então, se eu não consigo ver o terreno onde eu vou colocar os meus pés, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de vacilar, não é? Esta lua é uma lua minguante. Então, é uma lua que me traz os assuntos do meu passado, um passado mal resolvido, que eu tenho que resolver com o consulente. Porque aqui existe mágoa, existe ressentimento, existe saudade, mas existem coisas por explicar, coisas por esclarecer. Então eu sei que tenho de esclarecer alguma coisa, ou até poderei também ter necessidade de ter um esclarecimento por parte do consulente, porque já não consigo entender neste momento, ter a certeza se o consulente ainda está aberto para mim. Então eu próprio também não tenho clareza. Então tudo junto é uma insegurança interior. É uma falta de certeza. Eu quero, mas eu não sei como. Podemos ter casos que a pessoa, até mesmo a nível espiritual, está ou magiada ou então desgastada espiritualmente e energeticamente. E como é que uma pessoa fica desgastada? Quando está inserida em ambientes, em contextos e com companhias que sugam energeticamente essa pessoa. Temos aqui um clima de quem está com muito medo de tomar uma atitude. Eita, o cavaleiro ele está no meio. O cavaleiro ele quer agir, ele quer
ir em direção, ele quer abrir uma comunicação, quer ter uma atitude, mas eu tenho medo. Então, como eu tenho medo, eu travo, eu não vou. Então, fico no desejo, porque eu sei que cansei o consulente. Vocês saíram daqui muito desgastados. Podia ter sido uma pessoa que nunca tomou posição na relação ou na conexão, que nunca assumiu a vossa relação para o social. Podemos ter aqui casos em que apenas se envolviam no oculto, no escondido, ou então que nunca chegaram até mesmo a ter nada e que vocês nunca compreenderam o porquê, já que sentiam uma conexão tão forte pela pessoa. Então, o que me parece aqui é que vocês batalharam por essa relação, por conseguir algo mais e que levaram sempre de nariz para trás e que sentiram que foi tempo demais a tentar. É uma pessoa que tem sentimentos por vocês, está bem? Não é falta de sentimento. Pode ter um pouco de imaturidade na matéria emocional. É alguém que tem vontade de comunicar, sem dúvida nenhuma, tá bom? Mas é alguém que também tem medo que vocês já estejam a partir para outra, por acharem que demorou tempo demais, que esperaram demais, que batalharam demais e que sentiram que só tiveram perdas com essa pessoa, com essa criatura. Então, há um desejo de comunicar, há um desejo de me movimentar, mas que eu ainda não estou pronto porque eu tenho muito medo. E neste medo eu tenho arrependimento. Então eu analiso muito bem antes de ter algum tipo de atitude. Eu fico lá na minha torre a espreitar, mediante os meios que eu tiver disponíveis, a tentar saber da vida do consulente, a avaliar os prós e os contras. Esta pessoa é do tipo, ai, vem aquela vontade de mandar uma mensagem, de ter uma atitude, mas depois dá 2 passos para trás. Eu vou lá, pego no telemóvel, até penso em escrever a mensagem, mas vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Ainda não estou pronto, ainda não é a hora, ainda não é o dia. Então vai adiando sempre. Mas termina com uma carta que fala de comunicação, mas também me fala de libertação, que esta pessoa tem que se libertar principalmente de um medo e também de um contexto de vida que lhe suga muito a energia, energeticamente falando. Se a pessoa foi magiada, vai haver aqui uma libertação proporcionada pela própria espiritualidade. Eu também vejo que temos aqui um grupo que, se a pessoa foi influenciada por aquilo que os outros dizem, se a influência dos outros contribuiu para o afastamento entre vocês os dois, a pessoa hoje em dia pensa mais, faz uma avaliação mais introspectiva relativamente a essas terceiras energias. É um pouco mais ponderada, do estilo: será que eu deveria ter acreditado naquilo que esta pessoa me disse? Será que esta influência na minha vida é realmente a pessoa em quem eu devo confiar de olhos fechados? Então já existe aqui um reavaliar. Já começa a existir uma noção que a pessoa tem que pensar pela própria cabeça e que pode ter que se libertar de alguma coisa, de algum contexto da sua vida particular que o mantenha condicionado e que possa influenciar no afastamento entre os dois. Então, tudo aquilo leva tempo. E é um tempo que, a nível de relógio humano, vocês podem ter a sensação que leva muito tempo. E o próprio tempo é uma canseira, é um desgaste para o consulente. Então, muito tempo que passa e a pessoa começa a ficar sem esperança que vocês ainda queiram alguma coisa com ele ou com ela. Então, é alguém que tem muito impulso de comunicar, de tomar uma atitude, mas que vai para fazer e recua. Mas aqui o contexto e a intenção é mudanças. É alguém que tem uma vontade muito grande de mudar a situação, este contexto de escuridão, este contexto de falta de clareza.
Está pronto para esclarecer alguma coisa neste momento? Não, não está pronto. A mim parece-me que a pessoa tem que resolver algumas coisas no seu contexto de vida particular ou então no seu interior. Uma pessoa que tem que acordar para a vida, uma pessoa que se tem que libertar de amarras a nível de aprisionamentos de um passado mal resolvido, principalmente amarras que têm a ver com o emocional da pessoa e que talvez não tivesse pronto para assumir compromisso devido a essas travas. Mas vocês aparecem aqui no jogo, embora tenham os ratos mesmo na vossa cabeça, completamente desgastados. Portanto, terem tentado e ficaram aí com a sensação que tentaram para nada, não é? Embora tenhamos o fator da demora, eu sinto que a pessoa, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por se reaproximar. Da mesma medida que se afastou, vai se reaproximar, mas sabe que tem justificativas para dar, que tem que trazer esclarecimentos, que tem que falar do passado. Então é alguém que tem que estar pronto e que pode também estar a dar tempo para a poeira baixar, para se sentir mais capaz de fazer acontecer. Porque existe também uma imaturidade, aquela parte de eu não estou pronto, eu estou verde. Então, no espaço de 24 horas, eu tanto tenho vontade de ir, como depois mudo de ideias e volto atrás. E ando ali na roleta da vida, para trás e para a frente, e acabo por não virar, por não girar essa roleta de uma vez por todas para um novo ciclo, para uma nova página. Acabo por ficar no mesmo desgaste, em banho-maria, durante demasiado tempo. A pessoa tem sentimento, não é falta de sentimento. Vocês mexem muito profundamente com as emoções dele ou dela. É alguém que tenciona retornar e aquilo que vai fazer a pessoa retornar é o sentimento que tem. Agora, pode demorar ao nível do relógio, da noção de tempo das 24 horas do relógio humano. Tá bom? Foi esta até então a leitura para quem escolheu a primeira consulta do Citrino. Escrevam aí nos comentários se acham que bateu com a vossa situação, com o vosso contexto. E vamos passar para quem escolheu a segunda consulta da Pedra da Pirita. Firmem o pensamento nele ou nela, as próximas atitudes dele ou dela em relação ao nosso consulente. Tragam a energia da pessoa para a mesa, relembrando, têm de pegar o que fizer sentido para a vossa realidade. Para vos poder ajudar somente na vossa energia, têm o meu contacto na descrição para marcação de consulta particular. A estrela, a esperança, o querer, a reconciliação. A estrela fala de me querer reconciliar, de querer fazer as pazes com o meu passado, de querer o perdão do outro e também de me perdoar a mim próprio. Talvez tenha sido alguém que fez mau uso da própria liberdade, não é? Então, se existe aqui uma noção de querer atingir uma cura, é porque algo foi corrompido nessa relação. Então, eu quero a cura daquilo que foi corrompido, daquilo que foi destruído ou daquilo que foi danificado. Eu quero recompor e remendar o erro. É rápido? Não propriamente, porque a estrela é uma carta lenta, mas é uma carta muito positiva a médio e longo prazo. Existe aqui aquela sensação de que eu tenho que viver a minha liberdade de forma saudável, porque talvez tenha sido alguém que fez mau uso da própria liberdade dentro da conexão ou dentro da relação, não é? No relacionamento, nós podemos ter a liberdade individual, mas temos que ter noção de que a consideração por quem está ao nosso lado é importante, não é? Mas energia geral muito positiva. É alguém que quer fazer as pazes, é alguém que quer um avançar, uma mudança e que está a pensar muito seriamente nisso, numa mudança no vosso contexto e em abrir uma comunicação.
mas é alguém que sofre de ansiedade, não é? Para fazê-lo, que tem aqui inseguranças. É alguém que sofre de ansiedade, que traz um sofrimento, traz um pensamento fixo. Podia ter sido uma pessoa que deu muita prioridade à parte profissional, para alguns casos, para um grupo, está bem? Até mesmo seres amados que apostaram na carreira que exigia que viajassem a trabalho e que priorizaram uma situação de contexto de carreira, mas ficaram sempre ancorados a este passado, não é? Uma linha energética no tempo que nunca foi corrompida, nunca foi cortada. Então, na mesma medida que a pessoa se afastou, também quer gradualmente reaproximar-se. E olhem só quem é que está na cabeça dele ou dela. Precisamente o nosso consulente, não é? Vocês não saem de forma muito fixa dos pensamentos dessa criatura. No entanto, eu tenho aqui a sensação que no momento atual vocês estão a olhar em direções opostas. É como se não estivessem na mesma página do livro, estivessem em capítulos diferentes, em outro ponto da história, num contexto de vida diferente. Então, em algum momento vocês desencontraram-se. Então, qual é a dúvida-chave desta pessoa? É como é que eu vou encontrar o consulente novamente? Como é que nos vamos ajustar? Como é que eu vou fazer essa reaproximação? Porque existe uma insegurança quando a pessoa pensa na reaproximação. Ou em mandar uma mensagem, abrir uma comunicação, dar aí um ar de fumaça, a pessoa fica mexida a nível de nervosismo. Não é uma atitude que ele consiga ter, ele ou ela, como quem vai beber um copo d'água. É uma atitude que pede coragem. Tá bom? Talvez também tenhamos aqui casos que a pessoa ainda está presa a um determinado contexto de vida. Sim, temos muita energia de contexto de estabilidade financeira, de carreira, de profissional. Para alguns casos pode fazer sentido. Talvez tenha que se libertar a esse nível. Ou então, se acharem que a pessoa não está presa a coisa nenhuma, pode estar simplesmente preso ou presa a um padrão de pensamento muito limitador, porque a carta central são as nuvens, e as nuvens traz a insegurança em mim próprio, as incertezas internas que eu tenho, até mesmo as incertezas de que sou o bastante para o consulente. Pode ser uma pessoa que, a nível inconsciente, ache que não consegue corresponder ao próprio consulente, às expectativas. E realmente no passado, provavelmente não correspondeu. Então é alguém que sabe o que fez e que carrega uma culpa, mas mais uma sensação de que não sou capaz. Então é alguém que se tem que libertar de um medo e tem que ganhar coragem para desancorar. Não é? Há uma tendência de pensamento rígido, de ficar metido na torre. Também temos aqui um pouco, tal como na primeira consulta, para alguns casos, a influência da fofoca, daquilo que os outros dizem, não é? Às vezes as pessoas mais queridas influenciam, não faças isso, dá prioridade ao teu trabalho, dá prioridade a outra coisa na tua vida, não te comprometas agora, faz isto, faz aquilo, e a pessoa às vezes acaba por ir na onda daquilo que as pessoas mais próximas acabam por influenciar. Não é? Então, se for o caso, também tem que haver uma libertação nesse aspecto. Mas vocês estão no pensamento da pessoa sistematicamente. É alguém que se quer reaproximar, quer mudanças nesta situação, mas que não se vai reaproximar de uma forma impulsiva. Vai ser uma reaproximação gradual. É muito provável que um pouco mais à frente no tempo, recebam uma comunicação dessa pessoa, um olá, não é? Um tudo bem, uma coisa muito leveira, muito leve, e que depois vai depender se vocês respondem ou não, a pessoa vai começar a apalpar terreno para ver o que é que pode contar daí em diante, está bem?
Existe aqui aquela energia de querer tentar, mas não querer ir logo com tudo. Ir aos poucos, ir a conta-gotas, à medida que vocês também derem abertura. É uma pessoa que tem um forte sentido de atração pelo consulente. Existe sim um sentimento de romantismo, um sentimento de amor romântico, mas eu acredito que talvez a pessoa nunca tivesse sido claro a expressar esse sentimento. Nunca foi uma pessoa plena a demonstrar o sentimento, porque temos cartas de comunicação com falta de clareza. Então foi uma pessoa que nunca abriu verdadeiramente o coração, porque racionaliza muito. Acha que não é a hora, acha que não deve demonstrar o coração a 100%, tem algumas reservas, tem bastantes condicionantes que acabam por o limitar. Então também traz coisas emocionais que dizem respeito ao seu passado, mesmo que não tenha nada a ver com o consulente, que o limitam, não é? O passado da criança interior, o passado de um outro relacionamento. Então, existe a necessidade de saber viver a liberdade de uma forma mais saudável. Saber ser livre, mas com a capacidade de ter mais completude em todas as áreas da minha vida. Mais completude e mais equilíbrio. Porque esta pessoa às vezes confunde-se, acha que para ter completude, eu vou lá tirar-me de cabeça no financeiro, no profissional e eu vou ser uma pessoa realizada. E as coisas não são assim. Nós temos que ter um equilíbrio em todas as áreas da vida. Porque a carreira, a profissão, o dinheiro são importantes, mas não só. Nós somos seres humanos e somos compostos pela necessidade de amor, de afeto, de companhia, de carinho, de lar. Isso é completamente normal. Então tem que haver a capacidade de ajustar, de ser mais harmonioso em todas as áreas da vida. E a pessoa pode ter a consciência também de que para voltar tem que ter o vosso perdão, tem que ter a vossa aceitação mediante o comportamento que teve no passado. Então existe aqui um medo e um receio. Mas há uma vontade muito grande, existe até uma saudade para quem já teve uma relação, para quem já esteve junto pessoalmente, existe uma saudade do vosso cheiro, do contacto físico, do abraço. Também temos aqui um grupo que nunca estiveram juntos, que só se conheceram pelas redes sociais e que a pessoa nunca veio ao vosso encontro e vocês nunca entenderam o porquê. Então é alguém que não desistiu, gostaria ainda de se encontrar com o consulente, mas que tem que se libertar dessas condicionantes para poder fazê-lo. Tá bom? É alguém que demora, mas que eu sinto que vai acabar por dar aí um sinal de fumaça que nem uma nuvem, não é? Uma comunicação ainda pouco clara, que precisa de colocar os pingos nos is, mas que vai dizer que ainda está ali, que está vivo e que quer comunicar. Tá bom? Escrevam aí nos comentários se acham que a leitura fez sentido. Um beijinho muito grande para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.